Shabbat Shalom a todos, sejam todos bem-vindos, uma grande honra e bênção estar junto com vocês nesse tempo que Deus separou para esse momento tão especial que nós estamos aí se aproximando de tantas coisas que está para acontecer, e nós vamos falar algumas coisinhas esta noite que vai dar muito norte para muita gente que nos acompanha. E para outras pessoas também que estão aprendendo desse caminho conosco. Então, aproveite a viagem que hoje vai ter bastante informação. Né? Hoje o tema que o Senhor nos colocou foi firmes na aliança, cheios do Espírito e revestidos da salvação. E aí ele já nos coloca, Romanos 8, de 8 a 9, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Já deu para sentir o tamanho da encrenca de hoje, né, pessoal? Vamos lá. E ele gostou dessa brincadeira que nós fizemos semana passada da parábola, e ele soltou mais uma essa semana, e vamos lá. Ele diz o seguinte: o reino de Deus havia um grande rei que reuniu todo o povo do seu reino na praça principal. Ele chamou os líderes, os jovens, os velhos, as mulheres, até os estrangeiros que moravam na cidade, e disse: hoje todos estáis diante de mim, porque quero renovar a minha aliança convosco. Quero que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu rei para sempre. Mas o rei sabia que sozinho o povo não conseguiria permanecer fiel. Então ele disse: vou enviar o meu conselheiro, o Espírito da Verdade. Ele vos guiará em toda decisão e vos lembrará das minhas palavras. O povo se alegrou, mas o rei foi além. Eu quero que todos vocês sejam um só povo, unidos no amor, porque quando o mundo olhar para vocês, saberá que eu sou o rei verdadeiro. Então o rei preparou um grande banquete. Na entrada ele entregava vestes brancas da salvação para cada convidado. Alguns recebiam com alegria e entravam cheios de festa. Outros desprezavam a veste e tentavam entrar com suas próprias roupas imundas. Mas o rei dizia: sem as vestes da salvação, não podem participar do banquete. Enquanto isso, o conselheiro andava na festa, pelo meio do povo, ungindo, fortalecendo, consolando, guiando cada um para que permanecessem firmes até o fim. E o rei declarou: aqueles que guardam a minha aliança, seguirem a voz do meu espírito e permanecerem revestidos das vestes de salvação, reinarão comigo para sempre. Amém? Então hoje nós temos a nossa porção, que se chama Nitzavim, que significa de pé, que vai de Deuteronômio 29, 9 até 30, 20, João 16, 1 até 17, 22, Isaías 61, 10 até 63, 9. Então nesse momento, nós oramos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Dai-nos esse dia a Tua palavra de entendimento e de conhecimento, para que saiamos daqui hoje repletos e cheios de Tua unção e poder para sempre. Amém, Senhor. Avisos, que vocês não gostam muito, mas vamos lá. Já tem aí a situação daquele, deixa o seu likezinho aí embaixo, no vídeo para quem está assistindo, não esquece de curtir, de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal, ok? Avisos 22 e 24 agora, segunda, terça e quarta-feira, mais precisamente na segunda-feira no pôr do sol,
por volta das 6h30 da tarde, começa o nosso Ano Novo Bíblico, ou seja, o nosso Rosh Hashanah, do ano 5786, ok? E aí nós também estaremos aqui fazendo nossas orações, fazendo todo o pedido, porque esse ano tem uma simbologia muito grande pela numeração que ele carrega. Eu já volto aqui e já falo mais sobre isso daí. No dia 1 e dia 2 de outubro, ou seja, no pôr do sol do dia 1º até o pôr do sol do dia 2, é o nosso dia de Yom Kippur, o dia do perdão, né? Então nós vamos estar fazendo um jejum de 25 horas total. E aí quem quiser enviar para nós aí os nomes e tudo mais, pode ser pelo canal aí do YouTube, pode ser pelo WhatsApp ou até mesmo pelo nosso site, lá tem a oração. Vocês mandam lá os seus pedidos e tudo mais, a gente vai colocar nesse dia. Nós já começamos a preparar já todo o material que é necessário para vocês entrarem também nisso. Depois todos os nomes serão queimados, aquela coisa toda que vocês já conhecem nesse sentido, ok? Hoje estou agradecendo aqui a visita do apóstolo Alessandro, lá da Igreja 20, ok? Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Qual é o endereço lá, apóstolo? Avenida do Cursino, 1941. Avenida do Cursino. Fica ruim. Só falar para a galera aí, que a galera já te conhece também, já fala e bom final. Paz, amados, é uma honra e um privilégio estarmos aqui. Nós estamos ali na Avenida do Cursino, 1941, ali no bairro da Saúde, e nós nos reunimos ali também às quintas-feiras à noite, às 20h30, e aos domingos pela manhã, às 10h30 da manhã. O apóstolo já esteve conosco. Vamos logo, estou de volta. É que eu estou voltando a andar novamente, que o Senhor já deu a permissão, então estamos nessa. Para encontrá-los nas mídias sociais. Igreja 20 no Instagram, 20.igreja, no YouTube também, no canal da Igreja 20, nós fazemos os cultos e eles ficam lá gravados, são online e depois já ficam lá gravados. Depois eu coloco aí no rodapé para vocês também acompanharem. Glória a Deus. Tá bom? Honra. Obrigado, Privilégio. uma grande honra, querido. Vamos lá. Só deixo um recado para vocês que uma vida de santidade é possível para qualquer pessoa. Recado, não sei para quem é, mas serve, né? Uma roupa que veste mesmo, né? Vamos lá, pessoal. Só explicando um pouquinho do que é esse ano novo de Rosh Hashanah e por que é tão importante para nós que todos os anos a gente pede a orientação de Deus para saber qual é o profeta que vai nos guiar durante esse período todo, né? Esse exercício todo. E 5.786, dentro de uma gematria que a gente estuda, né, que faz todo o trabalho, onde a gente converte os números em letras hebraicas para chegar num denominador, qual é a palavra que se identifica, e justamente ele vem no sentido de dizer o seguinte: é um ano de separação, de julgamento e ativação profética. Tá? Então, a separação é discernir entre o verdadeiro e o falso, ter a clareza e o discernimento. Ok? Quem lê muito provérbio já sabe o que significa. O julgamento, haverá julgamento e exposição de sistemas corrompidos. Ok? E ativação profética, pessoas de fé verdadeira estarão em santidade, se dedicarão à santidade e terão ousadia para não somente falar a verdade, mas também de agir. Ou seja, vai ser um trabalho de dons sendo derramados nesse exercício de 5.786, muito grande, que começa agora, né, dia 22, no pôr do sol, e vai até setembro do ano que vem, no próximo Rosh Hashanah. Ok? Então é um ano do profeta Elias, né? Onde ele desmascara a falsidade profética, né? Defendendo a verdade e a justiça de Deus e a purificação do povo, né? Que justamente o que? O símbolo dessa daqui é a letra Vav. Para quem conhece a palavra Yud Rei Vav Rei, Vav já está lá, ou seja, significa que nós estamos próximos realmente de se completar o próprio nome do Deus em toda a nossa existência, né? Que é justamente a ponte de
conexão. Ou seja, você vai derramar bênçãos sem medidas. Então, ou seja, é um ano que promete muitas modificações e muitas mudanças. Então, tipo assim, o estudo é mais longo, é óbvio, só trouxe aqui só um apanhado, porque se for ver meus alfarrábios lá, a coisa vai longe, né? Então, não, eu fui a noite inteira pregando sobre isso daqui e não termina. Mas vamos lá, o que a palavra tem hoje de Deus para nós. Voltando lá ao tema de firmes alianças, cheio de espírito e revestido de salvação, onde ele justamente começa na primeira mensagem que Moisés dá, praticamente já é a última mensagem que ele vai dar, porque depois a próxima porção vai ser Asino, que é uma canção. Então, legado mesmo se encerra de Moisés, vai se encerrando nessa noite. Justamente as vésperas justamente do Rosh Hashanah. E nós damos assim, glória a Deus por estar nesse tempo, vivendo esse momento com ele, porque ele começa dessa forma, lá em Deuteronômio. Todos vós estáis hoje de pé perante o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 29, 10. É uma das coisas que eu percebi, que nas Bíblias atuais, até mesmo as de celular, digamos assim, essa expressão de pé não é colocada. Algumas engolem essa porção. E justamente o grande segredo é estar de pé. Você imagina o seguinte, um povo que enfrentou um deserto 40 anos, arrogância e tudo mais, teve que ser provado por Deus, aquela coisa toda, para justamente chegar do outro lado, viver toda aquela situação. E Moisés foi muito feliz nessa colocação, falou assim, vocês não estão aqui de qualquer jeito, vocês estão de pé. Vocês não estão aí tipo, cansado, estou aqui esparramado. Não, vocês estão de pé. E não importava o tipo de elite que seria, ou o tipo de pessoa, seja carregador de água, seja criança, seja mulher, não importava, não tinha distinção. Todos estavam de pé perante Deus, para renovar os votos da aliança. Tanto que é reforçado a palavra hoje em vários momentos dessa introdução que ele dá. O que significa o quê? Que o hoje é o dia de hoje também. Como se Moisés estivesse falando conosco nesse exato momento e fala assim, vocês venceram mais uma etapa e venceram de pé. Vocês estão seguindo esse caminho. E aí Jesus vem lá no livro de João 16, vem falando o seguinte, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí Isaías nos coroa, lá em 61, 10 dele, regozijar-me-ei no Senhor, porque me vestiu de vestes de salvação. O mesmo Deus que fez a aliança com Israel no deserto, é o mesmo que nos chama hoje para renovar a aliança através do sangue de Jesus. É o mesmo que derrama o seu Espírito sobre a igreja, para nos guiar e nos revestir de salvação. E assim está escrito no livro de Efésios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, estranho às alianças. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, já pelo sangue chegastes perto. Aleluia. Efésios 2, de 12 a 13. E aí ele nos coloca o seguinte, que Moisés olhou para o seu povo, falando aquela frase novamente, vocês estão firmes e pé hoje, todos vocês juntos diante de Deus, líderes, crianças, mulheres, estrangeiros, todos de pé na presença do Deus vivo. O Espírito Santo não coloca discriminação em lugar nenhum. Ele não quer saber se a coisa da igreja é aquele palácio enorme, ou se de repente é um simples cantinho, uma simples garagem. O importante é ter o Espírito Santo. Falando a verdade, ensinando o caminho da verdade. Porque diante de Deus não há grandes, nem pequenos. Não há ricos e nem pobres. Não há quem fique de fora. Basta você querer. É só querer aceitar. Tomar parte do banquete com Ele.
fazer parte. Quando ele bater na sua porta, ele vai te servir. Ele vai te servir de tudo aquilo que você necessita, de tudo que você precisa, porque ele quer banquetear contigo. Então, hoje o Espírito Santo declara que a igreja como um todo tem que estar diante de Deus. Não aí tipo, vou cultuar aquele ministro, aquele sacerdote, Não, é Deus. Não há outro além dele. Esse é o ponto-chave que tem se perdido no decorrer do tempo. Eu mesmo me lembro, inclusive domingo agora, nossa igreja vai estar completando 17 anos, né, do primeiro chamado e tudo mais. E nesses 17 anos, nessas andanças que eu tive pelo Brasil e tudo mais, várias cidades, vários lugares e vários ensinamentos por onde andei, e aí as pessoas ficam assim, mas você não para quieto num lugar? Eu fiz agora eu parar. Agora nós temos esse lugar, parou, nós estamos reformando, pegamos isso aqui de uma forma difícil, digamos assim, uns pouquinhos nós estamos avançando, nós estamos indo e vai chegando, é nesse ponto, mas nunca distante da presença de Deus. Mas nesse caminho, eu vi muita igreja que começou lá bombando, cheio de gente, aquela coisa toda, hoje está com a porta fechada. Muito menino, pastor me procurou, estou entregando tudo. Não dá mais, não quero mais essa vida, não sei o que, esse aqui mais. Eu falei, filho, mas você recebeu unção. Não quero. E pronto. Não quero e acabou. Feita a vontade do homem, não a vontade de Deus. E quantos ministros hoje que se encontram por aí, até passando por dramas psicológicos, porque eles têm vergonha de conversar com outros ministros dizendo, o que ele vai falar de mim? O que ele vai pensar de mim? Quando a própria palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros. Aleluia. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Nós estamos aqui num aprendizado constante e eterno. Tanto que o Senhor nos dá uma palavra de sabedoria todos os dias. Quando Ele mesmo diz o seguinte, eu fiz as coisas loucas para enganar os sábios. Então, de adianta você ter estudado, ter erguido os diplomas e uma série de coisas, se a tua sabedoria, o teu conhecimento, não estende a mão para quem está num leito de hospital. Não se permite ser usado por Deus. Quantos são os caídos que nós presenciamos na rua? Nós ajudamos, você já conhece esse trabalho que a gente faz. O nosso irmão também, o pastor Fábio, lá em Osasco, com o resgate que ele faz, atendendo pessoas de rua, dando comida para cada um, alimentando cada um, colhendo, ajudando também. Quem faz isso hoje? Quantas igrejas eu já vi pastor mandar o obreiro, tira o cara da frente da igreja, o mendigo lá. Quantas vezes? Não, porque isso aqui está deixando a igreja ruim, é ruim para a imagem da igreja. Que vão pensar. Eu não diria isso se por acaso esse pastor estivesse lá. Como eu já presenciei muitos pastores, já acolhi e já dei norte para cada um deles. Através de Deus, nós somos capazes. E hoje o Espírito Santo declara que nós devemos mudar. Não é tempo de ficar distante, não é tempo de se esconder. Não há mais tempo de viver no prazer da carne. E hoje o que mais a igreja tem buscado são prazeres. Vocês já perceberam que é culto disso, culto daquilo, é tudo ligado às necessidades da carne, mas não do relacionamento com Deus. Quantas vezes você fala assim, hoje vai ter um culto vamos falar de Efésios, por exemplo, pegar um capítulo bíblico, vamos supor, um dos profetas, alguma coisa, vamos falar sobre isso daqui, pegar um capítulo lá e dissecar inteiro.
Vai em 1 hora na presença ali do Senhor, aprendendo e bebendo dele. Já viu alguma igreja que está fazendo isso? Além da gente aqui, por exemplo. Ah, mas você mistura a nova aliança com a antiga aliança, você faz uma confusão maluca. Eu falei, não. Tanto que eu estou conseguindo concatenar para vocês, nesse período todo o ensinamento do Antigo Testamento, trazendo no Novo Testamento, aonde está ligado cada um deles, e aonde ele encontra a sustentação. E não somente de uma forma, tipo, a Torá e o Novo Evangelho. As cartas de Paulo, João, Pedro, o Evangelho de Mateus, Lucas. Não é só isso. Ainda coloco a parte profética, quando o Senhor nos orienta. Quem é o profeta que está dando sustentação a isso? Vocês não estão encontrando de uma forma fácil. Ah, mas de ver isso daí lá no pessoal da judaico-messiana. Tá bom, querido, vocês querem ir lá na judaico-messiana, só que se prepare para ser judeu. É uma coisa que vocês abominam. Ser judaizados. E aqui ninguém está sendo judaizado. Pelo contrário, nós estamos mostrando para vocês o que Cristo ensinava era a mesma coisa que os antepassados faziam. Só que durante o caminho se perdeu, se corrompeu. Como é hoje a nossa sociedade? Corrupta. Olha como é a nossa sociedade. É só você oferecer alguma coisa que é benefício pessoal. Pronto, já se esquece os acordos de amigos, de cavalheiros e tudo mais. Já começa a ser inimigo. Não mais amigo. A discórdia está sendo semeada de uma forma assim avassaladora. É como o joio e o trigo. A quantidade de joio que está sendo espalhada pelo mundo é 5 vezes superior ao trigo. Por isso que o Senhor mesmo fala, muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Quem serão esses trigos, digamos assim? Felizmente nós estamos participando de uma colheita assim assustadora nesses últimos tempos. Pessoas que estão assim dando testemunhos, que nem essa semana mesmo. Depois do nosso último culto aqui, onde o Senhor compartilhou dons e liberou para vocês palavras proféticas, através do próprio vídeo me deram um testemunho que mudou a minha vida. Falei, pô, mas tem uma semana, mudou a minha vida. Recebi, senti o calor do Espírito Santo, senti tudo e comecei a agir. Falei, glória a Deus. Dons, a gente compartilha. Não é para benefício pessoal. É para benefício de todos. É como quando ele mesmo fala. Se você fala em línguas, que seja para si. Mas se for para edificar a igreja, que tenha outro, interprete. E o que mais se tem visto hoje em dia é o orgulho em falar línguas. E aliás, nem falam. Nem falam em línguas. Muitos não falam. Ficam lá balbuciando alguma coisa, achando que estão falando em línguas. Não é. Não é. Deus me capacita para justamente compreender e entender justamente isso. E quando não é em línguas, incomoda até mesmo quem não conhece. O ouvido dói. Porque se a pessoa está em santidade, o Espírito Santo machuca o ouvido e a pessoa fala, vou embora daqui porque esse cara não sabe o que está falando. Ele está querendo aparecer no microfone. Só isso. E hoje, Senhor, nos dá esse momento onde Ele nos leva lá para o livro de Efésios, no seu capítulo 5, 18, onde está escrito, enchei-vos do Espírito. Sem o Espírito, a aliança vira peso. Mas com o Espírito, a aliança vira fogo vivo dentro de nós. É Ele que consola, é Ele que guia, é Ele que fortalece todo o trabalho que nós fazemos. Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. O Consolador virá. E Ele veio. O Espírito Santo
está presente em todos os lugares. Não é somente num culto. Está na tua vida. Não é tipo, acabou o culto, vou embora, não, o Espírito Santo ficou lá na igreja. Não, ele vai ficar te acompanhando. Porque ele tem que fazer habitação dentro de você. Dentro do seu coração, ele tem que te inflamar o tempo inteiro. Que vai te ajudar a tomar decisões. Então você nunca vai esquecer o Espírito Santo na igreja. Porque se você vai tomar decisões da carne, do jeito que você quer tomar, uma própria palavra foi dita de Romanos. Então você não tem parte com Cristo. Então você não pode simplesmente ir numa igreja, se encher de Espírito Santo, quando eu vou embora, peraí, eu vou tirar, fica ele lá. No próximo domingo, né? Quinta-feira também, né? Que você falou. Na quinta-feira eu volto, visto a roupa do Espírito Santo, e não, eu tiro, vou embora na quinta, vou botar de volta no domingo, e quando você vai levar para casa para lavar? Nunca. E é essa salvação que ele está te oferecendo. Não é qualquer coisa. É a tua vida eterna. Não é para ficar lá de, eu sou bom, eu sou isso, eu sou de Cristo. É o que eu mais escuto. Fala assim, então pronto. Como? Quem é de Cristo sabe como. Sabe como fazer. Então, o Espírito Santo, ele não fala de si. Ele testifica de Jesus. Aleluia. Porque aquele que busca falar de si, ou se gabar que está falando em língua, falando isso, estou profetizando, estou isso, estou aquilo, você não está nada. Você não está nem com Cristo, nem muito menos com o Espírito Santo. Porque quando você fala eu, já errou. É Ele. É Ele que tem que estar dentro de você. Toda obra que é feita nessa casa, que nós recebemos o testemunho, é o nome dele que está em jogo. Não é o meu. É Ele. E nós testemunhamos sempre disso. As suas obras, meu Senhor, a sua vontade está sendo feita, está sendo realizada. E cada vez que nós chegamos de madrugada, fizemos as orações aqui e tudo mais, sempre Ele. Semeadura dele, não é minha. Não é a única coisa que não é escrita na palavra. É fazer a colheita. Só isso. Quem plantou foi ele. Quem regou foi ele. Quem fez tudo foi ele. Os meninos só têm que chegar lá e começar a colher. Só isso. Mais nada. A obra toda é dele. Ele nos dá a oportunidade de participar da colheita. Simples assim. Né, pastor? Amém, glória a Deus. Gostou do jargão? Porque o Espírito Santo, ele convence o pecador, ele consola o aflito. Aleluia. E guia a igreja em toda a verdade. A igreja deve pensar o seguinte: é tempo de escutar. Hoje a igreja fechou os ouvidos, até mesmo para quem está dentro. Raro a gente tá ouvindo algumas, tipo assim, testemunhos, colocamos assim, de pessoas que nos procuram e tudo mais, e mas naquela igreja, o meu pastor, não sei o quê, e pá. Mas já conversou com ele? Mas o cara está ocupado, o cara é assim, tem que fazer agenda, mas o cara não sei o quê. O que eu vejo de crítica? Mas eu gosto de vir aqui conversar contigo, a gente fala de Deus. O Senhor recebe a gente e tal, numa boa, e fala de Deus. Meu pastor não é assim. Mas já conversou com ele? Será que ele sabe disso? Será que ele consegue alguém do lado dele falar? Que tipo, você está indo pelo caminho errado, você está conduzindo o rebanho pelo lado errado. Você está sendo o eu. Quando na verdade deveríamos ser nós. Isso hoje, o Espírito Santo vem nos tocando muito nesse sentido. A igreja hoje não sabe ouvir a voz do próprio rebanho.
sou obrigado. Deus me deu os ouvidos para ouvir o rebanho. Às vezes deixam de vir aqui, ai, o que vão pensar de mim? Que eu estou traindo? Não. Você tem que ir aonde o teu coração pede. Porque é Deus sondando o teu coração. É Deus te buscando, te dando alívio para toda essa perturbação. Então hoje, ele diz o seguinte no livro de Efésios: revesti-vos de toda a armadura e tomai o capacete da salvação. Efésios 6, 11 a 17. Assim como naquela parábola do rei que dava as vestes brancas, Paulo diz que temos que nos revestir de salvação. Sem essa veste não entramos no banquete eterno. Então eu não tenho que ficar bajulando, aquele lá não me traz a palavra, aquele não me edifica quando eu preciso. Eu estou sempre num desespero e ele nunca tem tempo para mim. Se o rebanho não tem quem pastoreie, realmente são ovelhas perdidas. Nós devemos revelar isso e não cair num comodismo de simplesmente, não, vou lá conversar com o apóstolo, que ele me recebe lá, a gente toma um café, bate um papo, aquela coisa toda, enquanto o câncer continua dentro da própria igreja. É hora do rebanho colocar o condutor no lugar dele. O próprio rebanho sabe fazer isso, porque Deus capacita. Porque uma das coisas que nenhuma igreja conseguiu até hoje provar o contrário. A fé não está de quem prega lá em cima do altar. A fé está no próprio rebanho, que conduz a casa. Isso daí é uma das premissas que Deus me ensinou logo quando eu me converti. Eu falei assim, mas Senhor, tudo aquilo que estão falando lá em cima, eu estou procurando aqui na palavra de Deus e não bate. Aquilo que o cara está falando lá no microfone, eu estou com a Bíblia aberta aqui, não bate com aquilo que está sendo dito. Sabe qual era a desculpa que eles falavam? Você está com a Bíblia desatualizada, agora tem que ser aquela versão tal, tem que ser a versão não sei o quê, tem que ser a versão não sei o que mais. Eu falo assim, tá bom. Ignorante ainda, jovem na fé, comecei a comprar tudo que era Bíblia. Todos os tipos, sem imaginar. Bíblias de estudo, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Comprei tudo, fiz ali um monte. Uma boa, sem problema. Bíblia de batalha espiritual, que aí lembra que existia essa Bíblia ainda. E tudo que você imaginava tinha. Tem elas até hoje. Comecei a estudar que nem um maluco. Cara, eu falava assim, e eu era bom de memória, eu falava assim, ele falou sobre esse texto aqui e tal. Olhava todas as Bíblias, todas elas batiam exatamente uma com a outra. Chegou no outro domingo, fui lá, com o mesmo pregador, começou lá aquele negócio todo, falei, opa, com a top da top aqui agora. Tá? Capítulo tal, versículo tal, opa, não está escrito isso aí não. Não, mas na minha Bíblia está escrito. Não. Na minha não está escrito isso. E a minha está certa porque tem mais 10 para provar. Vamos ler na sua Bíblia. Eu interrompi a pregação. Vamos ler na sua Bíblia. Ele não conseguia mostrar o que ele estava fazendo lá. Porque tudo que ele falava não estava na palavra, vinha dele. Para ele conduzir a pregação como ele queria. Porque quando a gente dá aqui todas as direções dos versículos e tudo mais, não é para engrandecer a gente como conhecimento, mas sim fomentar vocês, para que vocês abram a Bíblia e falem, eu não estou sendo enganado. Eu não estou sendo enganado. Está aqui a sustentação da palavra que ele disse. Pô, mas ele fala 1 hora em cima da palavra de Deus? Sim, em cima da palavra de Deus. Sem opinião minha, nada. Simplesmente o entendimento que ele me dá, passar para vocês. Porque ele quer o quê? Apacentar o rebanho dele. Só isso. Só isso que ele quer. Vocês apacentados, vocês vão ganhar a vestimenta de salvação. Ganhou a vestimenta de salvação?
vida eterna a caminho. Ponto. Acabou a conversa. Então Cristo é quem vai dar essa veste de salvação para você. Então não adianta falar diferente só para encher os ouvidos de vocês e falar, nossa, que pregação fantástica, isso e aquilo. O que adianta uma pregação cheia de elogios, mas vazia no teu coração? Ela encheu os seus ouvidos, mas não encheu o teu coração. Não te repreendeu, como nós fazemos aqui constantemente. Por quê? Se a palavra de Deus não te repreende, ah, mas eu estou sempre certo, eu leio a Bíblia, aquela coisa toda. Então você não sabe o que é uma cruz. Cruz é repreensão. Cruz é o sinal que nós temos para formar chagas. Então as chagas não vêm para fazer carinho em você, vem para edificar em você a força sobrenatural. No meio do problema você vai falar, ei, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que eu posso suportar a dor, porque ele vai me fortalecer. Pode bater, pode gemer, pode fazer isso, mas ele vai me fortalecer. Aleluia. Ele não vai te deixar lá forte para você aparecer para os outros. Não, é para você suportar os desafios, as tribulações da vida. Simplesmente assim. Deus levanta o seu ungido para libertar os cativos e curar os quebrantados. É a unção que quebra o jugo. Isaías também nos mostra um Deus guerreiro, lá em Isaías 63, que pisa o lagar contra as nações rebeldes. O mesmo Cristo que salva é aquele mesmo que vai julgar. E assim está escrito no livro de Efésios, para saberdes quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, lá em Efésios 1,18. Porque o banquete está pronto. As riquezas da glória já estão reservadas. Jesus foi preparar um lugar para nós. Ele vai voltar para nos levar. Aleluia. Não despreze a veste que te é oferecida hoje. Não apague o espírito. Não abandone a aliança, porque o rei está voltando. E o banquete está prestes a começar. Na porção de Nitzavim, estamos de pé diante de Deus no dia de hoje. No dia de hoje nós estamos de pé. Vencemos todas aquelas batalhas, vencemos e venceremos outras, com certeza. Porque adoramos, quem é de Cristo adora uma tribulação. Porque tem sangue nos olhos, tem fogo do Espírito, querendo vencer todos os desafios e batalhas. Não olha para lá, aquele lá faz aqueles trabalhos, faz isso, faz aquilo, e não se acovarda, vai para cima, porque ele sabe que ele está com Cristo. Ele vai para cima. Então lá em João 16, 17, ele diz o seguinte, o Espírito Santo nos guia e nos une em Cristo. Isaías 61, 63 nos diz o seguinte, Cristo é um ungido que salva, reveste e liberta, mas também o juiz que virá em toda glória. Aleluia. Em Efésios 6, 17 e 20, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O Espírito está sendo derramado no dia de hoje. E hoje é dia de renovar essa aliança.
de buscar a assunção, de viver em unidade e de se revestir de salvação. Hoje nós apelamos às igrejas que renovem a sua aliança diante do Senhor. Aos fracos. O Espírito quer te guiar em toda a verdade. Aos perdidos, Jesus já preparou as vestes de salvação para você. Basta você aceitá-los. Aos sedentos, que hoje você receba o óleo fresco da unção, porque o Espírito Santo está derramando sobre a tua vida, para que também alimente, não só você, mas quem está do seu lado. O teu irmão, a tua irmã, que também precisa. Devemos deixar de ser egoístas. Deixar de ser egoísta. Quando compartilhou o Randy Clark e todos os outros profetas sobre minha vida, compartilharam os seus dons. Cliff Bell, o apóstolo Ares, Paulo Jesus, todo mundo compartilhando seus dons sobre minha vida. Não ficou preso em mim. Distribuí. Contaminei o povo com tudo isso aí. Contagiaram todo mundo. Era gente caindo para tudo quanto é lado lá, mas levantando no espírito. Era a coisa mais linda de se ver, ainda é. Aquilo que eu vejo, principalmente quando eu ando nos corredores dos hospitais, quando eu ando nas ruas, quando eu ando no ônibus, quando eu ando no metrô. Todo lugar, Deus está presente, pronto para agir sobre a vida de todos nós. Não é somente daquele, porque tem carro bacana, porque aquele lá, porque... Não! Todos. Ele não faz distinção. E assim, podemos repetir o que Moisés mesmo disse. Hoje estáis todos de pé diante do Senhor. E Ele nos dará seu Espírito e as vestes da salvação. E hoje, não estava na programação, mas a gente é obediente, ouve o que Deus fala. Como foram muitos testemunhos que nós tivemos na semana passada. Então, durante a oração, eu vou fazer a imposição de mãos para todos aqui presentes, para todos que estão nos assistindo aí. Você vai receber na sua casa, foi provado isso, provado. O Espírito Santo alcançou todos que assistiram. Entendeu? Foi assim uma coisa... Eu mesmo me surpreendi com o retorno que eu recebi. E realmente vou compartilhar dons sobre a vida de vocês. Aleluia. Vou derramar unção. Eu não. Perdão, Pai. Ele. Eu não sou nada, eu sou apenas um servo dele. Ou melhor, amigo de Deus, como está em João. Glória a Deus. Sou um amigo de Deus, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. É isso. E eu, graças a Deus, estou sabendo, né, Pai? Então, eu posso ser considerado amigo de Deus. Aleluia. Então, quem tem dúvida, João 16, se não me engano. Vai lá e olha lá que quem é amigo de Deus é porque sabe, anda com Ele, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. E eu tenho sabido muito bem o que Deus tem feito e a direção que Ele tem nos dado. Então, nesse momento, eu vou fazer a oração para vocês aí, já agradecendo a cada um que tem esse tempo para ouvir a palavra de Deus na sua essência, na sua forma mais simples de ser, que ela enche teu coração, que realmente não pare aqui. Não pare de você assistir só esse vídeo. Não pare somente porque, eu fui abençoado. Não. Leve. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho mais puro que a gente pode ter. Sem pilindragem, sem querer fama, sem querer nada disso. Simplesmente é o nome do Senhor. Amém. É o Senhor Jesus tocando vocês. Levem isso adiante para que muito mais pessoas conheçam esse Jesus. Que não é aquele cara bonzinho como todo mundo quer pregar, mas Ele nos ama de verdade e nos quer junto com Ele
na eternidade. Por isso que vestamos a nossa roupa de salvação. Aleluia. E para você que está precisando de uma unção de cura, está liberado compartilhar esse dom sobre a vida de vocês. Mas não é para você se gabar do que você tem, mas sim de ser usado para curar pessoas. Você que está precisando de libertação, receba o dom também da libertação. Ou seja, todos os dons estão liberados. Estão liberados, todos que eu recebi. Está liberado para vocês. Mas não fiquem para vocês. Curem. Libertem. Consolem todos os que vocês virem pelo caminho. Se permita ser usado por Deus. Amém, pessoal? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos, porque a Tua palavra nos chamou hoje para a aliança contigo. O Rei Eterno, obrigado, Senhor, porque nós não nos deixasse de fora. Estamos, Senhor, apresentando nossas botijas de óleo para entrarmos na bodas. Sim, Pai. Mas pelo sangue de Jesus nos aproximasse do Teu trono. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é o conselheiro que caminha conosco, nos consola, nos fortalece, nos guia em toda a verdade. E obrigado, Senhor, porque Tu nos deste as vestes brancas da salvação, lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro. Ó Pai querido, eu te peço agora, reveste cada coração com a Tua salvação, enche cada vida com o Teu Espírito Santo, renova a aliança de cada filho Teu nesta noite, que mesmo aqueles que estão nos assistindo posteriormente, que também sejam tocados, Senhor, pelo Teu Espírito. Que ninguém saia daqui sem a veste branca, que ninguém saia daqui vazio, que ninguém saia daqui nesse momento sem a Tua presença, mas que todos saiam cheios do Teu fogo, prontos para que o grande banquete que já está sendo preparado nos céus, nós declaramos pela fé que estamos firmes nessa aliança, Senhor, cheios do Teu Espírito, revestidos da salvação, Senhor. E assim nós oramos, te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Senhor venha nos tocar, Senhor, cada vez mais, fazer morada dentro de nós, como assim é a Tua vontade, como assim é o Teu desejo, meu Pai. Levanta, Senhor, essa geração nesse novo tempo, essa geração profética, Senhor, como o Senhor mesmo nos deu esse esclarecimento no dia de hoje. Essa ativação profética, Senhor, seja derramado sobre a vida de todos eles aqui dentro e todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Que venha, Senhor. Compartilhe, Senhor, desse dom, Senhor, sobre todos, Senhor. Que venha a profecia em todos os Teus escolhidos, Senhor. Que venha esse dom, que venham não apenas para falar, Senhor, como a Tua palavra mesmo diz, mas que venham, Senhor, para agir, Senhor, como Ageu fez, Senhor, onde todos estavam caídos, ninguém tomava conta de nada, é a casa do Senhor e desmoronando. E ele agiu e todos ouviram. E em pouco tempo, a Tua casa estava edificada, Senhor. E hoje não estamos aqui pedindo para edificar somente Tua casa, mas edificar vidas, Senhor. E vidas que são necessárias, Senhor, para o Teu novo tempo, Senhor, que vai se iniciar, Senhor, e que em breve, Senhor, iremos nos regozijar contigo na Tua honra e glória de Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.